A paz do Senhor a todas irmãs, a todos os irmãos, a toda a família, a paz de Deus, a todos aqueles, que está na paz de Deus mesmo, que confia no Senhor Jesus, porque o Senhor é Deus tremendo, soberano, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu quero deixar para os irmãos aqui os Salmos 40. Aleluia. Esses Salmos falam muito a minha vida, fala muito comigo. Deixa eu abaixar mais um pouquinho esse som. Esses Salmos 40 fala que o Senhor... Esperei com paciência pelo Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um charco de lodo e deu um charco de lodo e pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E me pôs um cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem, aleluia, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos e nem respeita os soberbos e os que desviam a mentira. Muitos são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tem feito, operado conosco, e os teus pensamentos não pode contar. Diante de ti eu quisera anunciá-los e maravilhá-los, mas são mais do que se pode contar. Então, uma certa vez, esse Salmos eu li muitas vezes, quando eu falei para o meu Deus, quando eu me abri com o Senhor, através do pastor Jimmy Swaggart, numa carta, eu não o conhecia, mas alguém levou, eu pus no correio, alguém me deu o endereço desse pastor Jimmy Swaggart, e eu simplesmente escrevi essa carta. Eu era muito inocente, eu era uma pessoa que era budista na época, e Deus tinha um propósito na minha vida já, Ele tinha um projeto muito grande na minha vida, e eu procurava Deus em todos os lugares e não encontrava. Quando um dia eu tive uma revelação da qual, mesmo eu fora dos caminhos do Senhor, eu não conhecia que era cristão, e eu tive uma visão porque eu haveria de cometer um suicídio a mim e aos meus filhos. E Deus então quis mudar a minha vida, porque naquele mesmo dia o Senhor apareceu a mim, ali um anjo do Senhor, e disse: filha, o teu caminho é seguir a Cristo como único e Salvador da tua alma. E assim, irmãos, eu já tinha escrito aquela carta já tinha quase um mês, não tinha resposta alguma. E eu pedi, e eu levantei pela manhã, eu já era enfermeira, e eu estava de folga, levantei pela manhã e conversei com minha mãe, e ela falou: tem uma pessoa aqui na rua, que ela é crente, E eu vi outras coisas também, mas aí minha mãe, com muito custo, me levou lá, minha mãezinha, e lá então eu ouvi as mesmas palavras que aquele anjo disse para mim: o teu caminho é aceitar a Cristo como o Salvador da tua alma e não há outro caminho.
E a Raquel, aquela menina de 10 anos, ela desceu a escada cantando aquele hino manso e suave. Jesus está voltando. E ali eu me prostrei de joelho e ela disse as mesmas palavras. E ali aceitei esse Jesus maravilhoso. Aceitei a Ele como único e salvador da minha alma. E nunca mais larguei. Com o mês que eu aceitei, eu fui batizada ali na Assembleia de Deus do Brás. E ali, já levantei dali batizada pelo Espírito Santo. E Deus me dando revelações novas. Deus fazendo coisas novas na minha vida. Não era como quando eu estava no mundo. O mundo que eu digo porque eu não saía, eu não tinha vida, eu não tinha expectativa, a única coisa que eu tinha era meus filhos. E para a glória de Deus, esse Deus ele é tão maravilhoso que Ele permite coisas em nossas vidas para que nós conhecemos, para que nós o aceitamos como o único Deus da nossa vida. Então foi isso que aconteceu. Após um mês que eu tinha aceitado Jesus, que eu tinha já me batizado, eu recebi a resposta do pastor Jimmy Swaggart falando assim: eu te parabenizo por ter aceitado Cristo como o único e salvador da tua alma. Aleluia, glória a Deus. Deus, Ele é fiel, Ele é tremendo, irmãos. Dali por diante, eu fiquei só com os meus filhos, porque houve uma proposta para mim: ou eu ficava com Jesus, ou eu ficava com o Pai. E eu disse: eu aceito, eu vou ficar com meu Jesus, porque já havia coisas atrás que a gente não posso nem comentar. E cada um de nós temos defeitos. Satanás, ele procura usar as pessoas de uma tal forma que a pessoa fica cega. Ele procura usar você para fazer o erro, sabe? Para praticar as coisas erradas. Mas eu não bebia, eu não ia às festas à noite, eu cuidava dos meus filhos, a única coisa que eu fazia era trabalhar e glorificar o Senhor. E dali por diante a minha vida mudou. Eu comecei a fazer a obra de Deus, comecei a caminhar com Deus. Foi difícil, foi diferente, mas foi uma experiência muito boa. Ainda quando eu vim aqui para Goiânia com eles pequenos, às vezes não tínhamos o que comer, às vezes... Deus mudou a estratégia de vida, Deus mudou os meus filhos, eu levei todos para a igreja, até mesmo o que não queria ir mesmo, que é o meu mais velho, mas eu fazia ele ir forçadamente. Todos conheceram Jesus. E ali, irmãos, escape em escape, eu ia vivendo e profetizando e caminhando com a irmã Carmelita, a missionária Carmelita do bairro Cardoso, e fazendo a obra de Deus, porque aquela mulher me ensinou muitas coisas de Deus. E na igreja eu não tinha maldade, eu não tinha malícia, e eu entrava, eu congregava naquela igrejinha ali no Buriti Sereno, e sempre ela estava comigo. Eu estava na casa dela, que era um pouquinho longe, mas eu ia a pé, meus filhos estudavam, e Deus não deixava faltar nem sequer a manga verde ou a manga de vez para eles comerem, para a glória e honra do Senhor Jesus, da qual o Senhor nos sustentou muito, aleluia, com mandioca cozida, uma fornalhinha de barro. Eu quero dizer para vocês que eu fazia os escapes de trabalho da qual Deus abria as portas.